Olá, meu nome é Marcos de Melo Vieira, sou aluno da Universidade Federal de Rondônia, Campus Unir. Estou cursando o 4º período, cursando o curso do Brasil Império com a professora Adriane Pesovento, e estou aqui para falar sobre a Revolução das Cabanagens. Tudo iniciou-se quando o Brasil se tornou independente e se desligou da coroa portuguesa. O Grão-Pará era um governo geral, ele tinha acesso direto à coroa portuguesa. Então, com a independência, ele perdeu esse acesso à coroa portuguesa e essas relações foram cortadas. E o Grão-Pará, os governadores do Grão-Pará não conseguiu manter as mesmas relações políticas que tinha com a coroa portuguesa junto ao Império Brasileiro. Então, diante da insatisfação política da elite do Grão-Pará, a população, aproveitando-se disso, iniciou um movimento chamado Revolução Cabanagem, dos cabanos. Então os cabanos começaram a se reunir com o apoio da Igreja Católica, de alguns padres que percorriam os rios e as regiões interioranas, falando sobre a miséria do povo e abrindo o olho da população da miséria. O movimento das cabanagens então começou a tomar força e começaram a se reunir na fazenda de Félix Malcher, um fazendeiro de ideias progressistas. Félix Malcher, junto com Francisco Vinagre, organizaram um exército e invadiram Belém no ano de 1835. Tomaram Belém de assalto, tomaram a cidade e invadiram o palácio e mataram o governador, que é Lobos de Souza, né? Mataram o governador, e o governador que foi eleito foi o próprio Félix Malcher, que ele foi transformado no presidente da República do Grão-Pará. Porém, no dia da sua posse, várias personalidades da elite paraense vieram assinar a ata de posse do Félix Malcher. E existia apenas um representante dos cabanos, que era Antônio Vinagre. Então Antônio Vinagre ficou revoltado com Félix e disse que não aceitava aquilo, porque ele não lutou para que aquela elite retornasse ao poder, ele lutou para que os cabanos assumissem o poder. A Revolução Cabanagem era composta de negros, índios, brancos, pobres, escravizados e pequenos proprietários de terra e pequenos comerciantes que estavam insatisfeitos e jogados à miséria, abandonados pelo Estado. E disso daí nasceu a Revolução, e eles conseguiram então tomar o poder lá no palácio. Porém, o Francisco não aceitou, o Francisco Vinagre não aceitou. Ele disse: não, eu não lutei para a elite voltar a dominar sobre nós queremos que o nosso povo domine. Então ele se rebelou, o Félix Malcher mandou prender ele conseguiu lutar e fugiu. Depois ele voltou e tomou a cidade de Belém novamente, depondo o Félix Malcher e assumindo ele próprio como presidente. Então ele chamou os líderes do movimento e foi distribuindo os postos de comando das armas, do exército, de todos dos cartórios, do fórum, né? Todos os tipos de cargos que eram ocupados pela elite portuguesa agora passaram a ser ocupados pela elite, pelos membros, pelos líderes da cabanagem. E eles formaram o governo até 1936, quando o imperador, quando a regência enviou tropas de assalto e tomaram a cidade. Francisco Vinagre tentou fugir, porém foi preso
e os outros cabanos adentraram nas matas através dos rios e igarapés e se reorganizaram e escolheram um novo líder. O novo líder chamava-se Eduardo Angelim. Ele veio, tomou novamente Belém, conquistou Belém novamente e dessa vez se apoderou de todas as armas, tudo que tinha na cidade, os aparatos da legalidade do Estado. E então o Estado, o Império novamente enviou outra força, dessa vez muito maior, e com essa nova força que foi comandada por Francisco José Soares de Andréa, os cabanos foram derrotados e eles fugiram para as matas e se reorganizaram. Um grande personagem dessa história também é Eduardo Angelim, né, um estrategista militar e também um homem de grande talento para as políticas. Ele construiu uma fábrica de pólvora para que não faltasse munição para os combatentes, reorganizou as estruturas, distribuiu postos de comando militares e assim ele fez uma grande diferença no movimento cabano. Porém, ele enfrentou muitas intrigas, né? Vários líderes começaram a brigar entre si, os padres começaram a se degladiar, os padres começaram a brigar, a querer se separar do movimento devido à revolução ter tomado um foco muito violento, né? Muitas mortes, eles estavam tentando apaziguar a situação, então ele enfrentou todo tipo de problemas políticos. Mas com a vinda do Andréa, né, Francisco Andréa, né, eles tiveram uma grande derrota e logo em seguida surgiu um surto de varíola e também a fome era muito grande, porque ninguém plantava, ninguém colhia, o povo só guerreava. Então as coisas foram ficando difíceis porque faltava comida, estavam doentes e assim o movimento foi enfraquecendo. Porém, eles, mesmo estando fracos, eles se alojaram na floresta, né, porque eles conheciam os rios, eles navegavam pelos rios, pelos igarapés, eles tinham conhecimento hídrico da região em que moravam e eram adaptados. Né? E em 1940, eles encerraram o movimento devido à grande mortandade, muitos mortos, a população estava cansada, já não tinha comida. Então eles encerraram, o governo anistiou todos os cabanos. Francisco Vinagre permaneceu preso até 1851, por ser o líder da revolução e mais perigoso, ele ficou preso, né? E vale destacar ainda a participação importantíssima das mulheres, porque as mulheres elas atuaram como mensageiras e também levavam comida para os combatentes, né? Elas iam e vinham à linha de frente para poder trazer informações e nisso eles teciam uma grande rede de informações graças às mulheres que atuaram nesse tipo de serviço, né? nesse tipo de trabalho, né? E é isso. A Revolução Cabanagem foi muito importante, porque foi muito diferente das outras revoluções. Enquanto as outras revoluções eram dominadas, eram constituídas pela elite, essa revolução foi constituída por várias camadas da sociedade mais pobres, os mais oprimidos, os escravizados, os índios que eram obrigados a trabalhar nas obras do Estado, enfim, essa foi a Revolução dos Cabanos.